Nessa aula de hoje, nós iremos aprender a trabalhar com funções no Access. Vou abrir o nosso banco de dados aqui de clientes e, apenas para ilustrar, na tabela de produtos nós temos preço de venda e preço de compra. Na tabela de detalhe de venda, nós temos o código do produto que foi vendido e uma quantidade vendida. Ok. Agora vou lá na nossa tabela de consultas, vendas, detalhe, vendas. E aqui, o que nós temos? Nós temos uma consulta que nós criamos e agora aqui nós vamos definir o valor da venda. De que maneira? Nós vamos aqui no modo Designer e nós vamos aprender a trabalhar com algumas funções no Axis e também com operações matemáticas. Para iniciar, só para clareza para todos, as operações matemáticas soma, a gente vai utilizar o mais. Subtração, o menos. Multiplicação é o asterisco, igual em planilhas eletrônicas, né? E divisão é a barra. Então, o que eu vou fazer aqui? Na nossa planilha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir na tabela de produto que já tenho aqui e vou arrastar o preço de venda. Criei uma coluna nova, como nós aprendemos anteriormente. Criei uma coluna na consulta, eu não criei uma coluna na tabela. E agora aqui, nós vamos utilizar o construtor de expressões. Então, olha só, eu vou vir aqui numa célula nova, vou pressionar Shift F2 e vou fazer uma operação matemática. O que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou colocar um nome para o meu campo, né? Vou chamar de total de venda. Vou colocar um símbolo de 2 pontos e vou multiplicar QTD venda vezes preço venda. O valor, o texto que eu digitei aqui, tem que ser exatamente o nome dos meus campos. A gente poderia ter um problema aqui se eu tivesse quantidade de venda em duas tabelas. Se eu tivesse o mesmo campo em duas tabelas, eu também teria que colocar tb det venda ponto qtd venda, tb underline produto ponto preço de venda, mas nesse caso não vai ser preciso. Então, ok, ok e pronto. Criei um cálculo matemático aqui. Executo. Olha só que maravilha, que legal. Nós temos aqui o total da nossa venda, porque nós multiplicamos dois campos. Ok? Então essas operações básicas aqui de matemática a gente consegue fazer através das expressões. Mas o Axis ele tem muito mais funções além do que essa operação matemática. Então eu vou vir em uma outra coluna aqui e nós vamos ilustrar aqui uma função muito utilizada no Axis. Como lógico, eu tenho conhecimento, eu já poderia começar a escrever direto aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui no construtor. Então eu estou em design de consulta e vou clicar em construtor. Eu tenho que estar em um campo novo, senão eu vou perder o que eu fiz. Então quando eu clico em construtor, ele abre uma janela de construção. Nessa janela, nós podemos navegar e avaliar todas as funções que existem no Axis. Ó. Meu Axis está em português, né? Função de banco de dados, função de conversão, função de data e hora, domínio agregado, função financeira, não. E muitas outras mais. Eu peço e é muito importante que vocês naveguem e pratiquem e para terem um entendimento dessas funções. Mas literalmente, conforme a gente clica na função aqui, ó, ele retorna o que a função faz. Calcula a média aritmética de um conjunto de valores. Legal. Lógico, no nosso curso a gente não vai aprender todas as funções. A gente precisaria de um curso de umas 50 horas para trabalhar com todas essas funções.
Posteriormente, eu pretendo ir colocando outras aulas ilustrando funções. Mas, por exemplo, não tem muito o porquê a gente utilizar uma função financeira nas nossas regras, nas nossas tabelas. Mas aqui eu vou fazer o seguinte: a gente vai trabalhar com uma função muito utilizada. Deixa eu só lembrar onde que ela está aqui, ó. Agregação, eu sempre confundo. Domínio agregado. Fluxo de programa. Nós vamos usar a função CMED. O que é a função CMED? Que inclusive ela é muito utilizada. A função CMED ela é idêntica, similar à função C do Excel e para os programadores a função case-when de uma linguagem de programação. Aqui no Axis, essa função CMED, como o meu Axis está em português, ela se chama CMED. Ela retorna uma ou duas partes dependendo da avaliação da expressão, quando ela é verdadeira. Pera lá que é confuso. Vamos fazê-la aqui. Tentar fazê-la não. Então vamos lá. Eu vou chamar a minha coluna vou chamar de situação. E aí eu vou escrever uma função aqui. Qual vai ser a regra da minha função? CMED, né? É o nome da função. E eu vou fazer um teste aqui. CMED, QTD. Ele já traz para mim que é o campo da minha consulta. Olha que legal. Se quantidade de vendas, se QTD venda for menor que 10, então o CMED é o if, é o C condicional. Se quantidade de venda for menor que 10, eu quero que ele imprima na consulta uma situação, eu diria assim, a ideia dessa coluna situação é a gente classificar a venda, se é uma venda alta, uma venda baixa ou uma venda média. Então aqui eu vou colocar assim, situação underline venda. 2 pontos. Então se a venda for menor que 10, eu vou classificá-la como baixa. Coloco mais um ponto e vírgula. E como no nosso caso, vão ter três condicionais, então eu vou ter que escrever de novo. CMED. E aí eu vou colocar uma outra expressão. Então eu vou escrever aqui, ó. Se quantidade de venda for maior que 20, então, ponto e vírgula, eu vou dizer que foi uma venda alta. Então, alta. Opa, errei. Shift alta. Fecho as aspas duplas e coloco outro ponto e vírgula. Agora, se não for menor que 10 e se não for maior que 20, eu vou classificar como uma venda média. Fecho aspas duplas, fecho um parênteses do primeiro CMED e fecho um parênteses do segundo CMED. Ok. Clico fora e vamos executar para ver o resultado. Olha só, que interessante. A gente categorizou aqui as nossas vendas como média, alta e baixa, tá vendo? Então aqui eu tenho uma quantidade vendida, 10. 10 eu classifiquei como uma venda média. Abaixo de 10, uma venda baixa. Até 20 é uma venda alta, olha só, maior que 20. Se tivesse uma venda 20 aqui, ela ia ser classificada como média. Bom, qual é a finalidade dessa função C? É para a gente definir regras, para a gente criar colunas em tempo de execução. Isso é muito utilizado dependendo da característica. Esse tipo de condição de função é muito utilizado dependendo do que você deseja fazer no seu relatório. E a vantagem é que essa coluna ela não existe na tabela. Ela é criada em tempo de execução.
Então, por exemplo, eu vou pegar essa primeira venda aqui, ó. Lógico que no dia a dia isso não faria sentido, né? Mas eu vou lá na tabela de vendas, ó, veja que a quantidade vendida do limão foi 10. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou lá na tabela detalhe de venda, na venda 1 e vou trocar para 13, ó. Quando eu troco para 13 aqui, eu abro a consulta, automaticamente lá a nossa consulta de vendas, detalhes de vendas, olha o que aconteceu, ó. Ele categoriza para média, porque eu troquei a quantidade de venda. Isso acontece, vou lá no modo designer, porque nós criamos uma consulta, uma coluna condicional, que é essa daqui, ó. Shift F2, eu abro a janela e a gente consegue analisar novamente. Então é para isso que serve a função CMed. Existem outras funções. Na verdade, isso que nós fizemos, para deixar claro para todos, não é o VBA. VBA é a linguagem de programação do Access. É o Visual Basic for Applications. Aqui a gente utilizou, eu diria, as funções nativas do Access, mas não chega a ser, no meu entendimento, uma, um desenvolvimento em VBA. E um ponto importante que eu sempre cito nas aulas de consulta é que para quem tem mais conhecimento, vem aqui no modo SQL, ó, e vocês vão notar aqui que ele aplicou a função aqui, ó. Então, para quem tem um conhecimento de SQL, se quiser alterar aqui, pode alterar, mas aqui ele trata a função como if, porque esse é o construtor de queries SQL do Access. Lembrando o que nós falamos em aulas passadas, temos as consultas SQL e nós temos o modo designer, que é o modo de criação. Tanto faz utilizar um ou outro. Ok? Então aqui um outro exemplo. Ó, tá vendo que eu tenho a descrição do produto em minúscula e maiúscula? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou no modo design, na descrição do produto, e eu vou aplicar aqui uma função. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou no modo construtor. Com o tempo, a gente não precisa nem ir mais no modo construtor. Se eu der um Shift F2 para abrir, eu poderia aplicar uma função aqui. Melhor, eu vou fazer assim então, eu vou aplicá-la. Existe uma função para transformar os valores em maiúsculo. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou colocar aqui dois pontos e vou escrever a função uCase. uCase, essa função no Access, ela mostra os valores em maiúsculo. E é isso que eu vou fazer. Ó. Então, eu vou aplicar a função uCase aqui. Algumas linguagens é upper, né? Logo que eu saio do campo, olha que legal, ele transforma para a linguagem em português, tá? Porque o case e o case é a função em inglês. Então, se a gente escrevesse maiúscula direto, ele já funcionaria. Então, agora quando eu rodo a consulta, ó, opa, ele deu um erro aqui porque não pode ter o mesmo nome. Deixa eu executar de novo para vocês verem, ó, olha lá. Ó, ele deu um erro no alias deskprod, então aqui eu tenho que colocar diferente. Vou chamar assim, ó, deskprod. Quando eu executo, ó, ele transformou todas as minhas descrições em maiúscula, porque eu usei a função uCase, eu usei a função maiúscula. Mas o interessante que eu quero que vocês compreendam é que as funções aplicadas na consulta, elas não alteram o banco de dados. Então, se eu for na tabela de produto, ó, o limão está minúsculo. O usuário digitou minúsculo. Não tem problema. Quando eu quiser mostrar o dado, eu posso aplicar uma função na minha consulta, como eu apliquei aqui. E nesse caso, eu nem entrei lá no construtor, certo? Ó, que é aqui. Eu posiciono no campo, venho em design da consulta, clico em construtor. E aí ele mostra todas as consultas existentes aqui. Então, como eu disse, existe uma variedade de consultas, ó. Funções de data e hora, funções de domínio agregado, funções de texto. Ó. Essa que eu usei é uma função de texto. Ó.
maiúscula, só para minúsculas, só para dar mais clareza, caso alguém conheça a linguagem de programação, praticamente todas as funções aplicadas numa linguagem de programação comum, uma linguagem de programação normal, o Axis ele tem aqui. Então eu peço para vocês praticarem aqui, pesquisarem, né? E para que vocês possam avaliar. Eu vou deixar um link nessa aula, vai estar nessa aula, onde existe uma documentação online do Axis que fala de todas as funções. Então, espero que vocês utilizem, usufruam desse recurso que é muito importante. Nós temos condição de fazer cálculos com data, que não é o nosso caso aqui. Eu não quero estender muito a aula, muito essa aula, mas a ideia aqui foi apresentar para vocês algumas funções no Axis. Vamos salvar aqui a nossa consulta bonitinho e deixa eu salvar aqui, deixa eu ver se eu não perdi, né? Tá aqui, ó. Transformei em maiúsculo na consulta, fizemos um cálculo e colocamos uma situação utilizando a função SEIMED. Então é isso, por hoje é só.